Hello! Comprar o primeiro imóvel é um momento importante, né? É a realização de um sonho, mas acima de tudo, ainda é uma decisão financeira importantíssima. O problema é que, por falta de informação, ou talvez pela ansiedade de sair do aluguel, assim, sabe? Desespero de sair do aluguel, a maioria acaba cometendo um erro que pode gerar muito custo no futuro. E é por isso que nesse vídeo eu vou explicar para vocês os 10 erros mais comuns de quem compra o primeiro imóvel. E claro, eu também vou ajudar vocês a entenderem como a gente pode evitar, dar uns conselhinhos, né, lógico. Então, vambora. O primeiro erro mais frequente é comprar pela emoção. Ai, como assim? Por exemplo, você vai lá, visita o imóvel, vê lá, ai, que varanda bonita, olha que cozinha mais arrumada, olha que vista bonita e tal. E aí você acaba comprando pela emoção. Nossa, tipo assim, nossa, que bonito, vou comprar, né? Só que a gente tem que considerar que tudo muda. A pintura pode mudar, os móveis podem mudar, entendeu? A única coisa que não muda é a localização, entendeu? Se o bairro é seguro, entendeu? E a estrutura do imóvel. Então é importante, né, antes de a gente tomar uma decisão, a gente analisar se o imóvel atende nossas expectativas, se o bairro é seguro, entendeu? Se o valor cabe no orçamento, entendeu? Se a vizinhança é amigável, entendeu? E se o imóvel vai continuar fazendo sentido daqui a um tempo, porque pode ser que agora ele faça sentido, né, do jeito que ele tá, bonitão, arrumado, e pode ser que no futuro não faça sentido. A dica é visitar o imóvel mais de uma vez e levar uma pessoa de confiança, entendeu? Alguém que tenha uma opinião mais racional. Erro de número 2, não fazer um planejamento financeiro, ou seja, muita gente acredita que é só ir lá e tal, pagar as prestações do financiamento. Ah não, que não sei o que cabe no meu salário e tal. Tudo bem que cabe no seu salário, entendeu? Mas além da entrada, tem as despesas, entendeu? As despesas que existem, como as despesas como o ITBI, que no caso seria o Imposto sobre Transmissão de Bens de Imóveis, né? Depois eu dou uma explicadinha para vocês o que seria isso. Seria a escritura, o registro do cartório, tem a mudança, a reforma, compra do imóvel, o condomínio, caso seja um apartamento, e o IPTU, né? Então a gente tem que considerar tudo isso antes de comprar o imóvel. Então às vezes você tem mesmo o valor da entrada, às vezes você consegue mesmo marcar com o valor das parcelas, só que aí você não se planejou, entendeu? E acaba surgindo tudo isso para você incrementar no meio, e aí fica apertado. Então é sempre bom a gente se organizar. O que eu recomendo é organizar uma planilha, assim, alguma coisa, colocar tudo num papel, numa folha, numa agenda. Erro número 3, não pesquisar o bairro. Pois é, de repente ali o bairro é um bairro tranquilo, entendeu? O bairro tem uma boa localização, mas ele não atende às necessidades da família. Por exemplo, se na sua família tiver uma criança pequena e por perto no bairro não tem uma creche, fica muito longe, não dá acesso às avenidas que levam para os lugares, entendeu? Talvez seja um bairro assim, um pouco distante de hospitais, padaria, farmácia. Então a gente tem que analisar tudo isso, porque de repente você compra um imóvel, por exemplo, lá longeão, fora da cidade, você trabalha no centro, entendeu? E de repente não compensa pra você. Se você trabalha no centro, por que não comprar um imóvel no centro logo direto? Você compra um imóvel lá, uns cafundé de Judas também não ajuda, né? Outra dica importante é visitar o bairro em diferentes horários. Porque de repente o bairro é tranquilo, maravilhoso de dia e de noite fica parecendo favela. Entendeu? Fica parecendo um lugar assim, os nóia vai lá, tipo, só troca tiro. Entendeu? Você nunca sabe. Aí caso não tenha tempo e tal, é sempre bom perguntar também para um morador que já mora lá no bairro há um bom tempo e tal, você vai perguntando pros moradores, e aí, como é que é morar aqui, não sei o quê, como é que é de dia, de noite, né, será que tem feira aqui perto e tal. É sempre bom perguntar, porque a fonte mais confiável que você vai ter no momento vai ser os vizinhos, porque o corretor ele vai pegar e vai dizer pra você, não, o bairro é maravilhoso, não sei o quê, só tem probleminha aqui, probleminha ali, mas é maravilhoso de modo geral. Mas o corretor não mora ali, né? A gente tem que considerar isso. Por isso, os moradores do bairro, a comunidade do bairro, são a sua melhor fonte nesse momento. Erro de número 4, ignorar a documentação. Né? Nesse momento da compra do imóvel, é sempre bom você
ficar com o pezinho atrás, né? Não confiar 100% no vendedor. Por quê? Porque é fundamental verificar toda a documentação. Alguns problemas que podem aparecer podem ter dívidas do IPTU, pode ser pendências judiciais, inventário não concluído, entendeu? Pode acabar dando despesas inesperadas para você. Por isso é sempre bom contar com um corretor ou de um advogado especializado para estar revisando a sua documentação antes de você assinar um contrato. Erro de número 5, não comparar com outros imóveis. Como assim nem comparar? Mesmo que você tenha gostado muito do imóvel, mesmo que tenha sido o seu primeiro imóvel, visita outros na região, principalmente, porque é sempre bom. Porque aí dessa forma você pode comparar preço por metro quadrado, você pode comparar a idade do imóvel, o valor do condomínio, no caso se for um apartamento. Você pode comparar o estado de conservação, entendeu? Área de lazer. De repente ali você visita 3 imóveis, sabe? Mesmo que você vai ficar com o primeiro que você visitou, é sempre bom você visitar mais outros imóveis, principalmente na região, para você ter certeza, ficar seguro de que aquela compra foi uma compra bem pensada. Com isso, a gente já vai pro erro de número 6, que seria esquecer os custos mensais. Lembra que a gente comentou lá atrás sobre considerar, além do valor das parcelas do imóvel, considerar também o que você teria que gastar na escritura, entendeu? Também verificar se não tem dívidas no IPTU e tal. A gente já conversado sobre isso. Então, antes da gente comprar, a gente tem que pensar no condomínio, no IPTU, na energia, na água, na internet, no seguro, as pequenas manutenções, né? Então, por isso, é importante que você calcule tudo isso antes de você entrar, porque o ideal é que o imóvel te traga conforto, né? Não problemas e tal financeiramente. Problema de número 7, no caso, seria o ato de procurar o financiamento depois de escolher o imóvel. Porque assim, você encontra o imóvel perfeito para você, entendeu? Você encontra ali, você gostou de tudo, o imóvel está em boas condições, o imóvel tem uma idade boa para você, entendeu? O imóvel não tem nenhum problema estrutural. Aí você vai lá para fechar negócio e descobre que o seu potencial de compra é muito menor do que o valor do imóvel. Isso gera muito problema, porque enquanto você corre atrás, o corretor, a imobiliária, o dono da casa pode acabar fechando negócio com outro cliente. Por isso é sempre bom que você procure uma instituição financeira antes de começar a procurar um imóvel, porque aí com isso você pode descobrir o quanto você pode financiar, entendeu? Qual será aproximadamente a parcela que você pode pagar, entendeu? Quanto você precisa ter de entrada no imóvel e qual faixa de preço procurar, né? Então, isso torna a compra muito mais rápida, principalmente segura. Erro de número 8, não negociar o preço. Muitas pessoas acham que o preço que está no anúncio é o preço definitivo. Só que na verdade não, dá para negociar, assim, dependendo da situação. Existe uma negociação. Na realidade, dependendo da situação, existe uma negociação. Então você pode negociar o valor final, o prazo de pagamento, a entrada, dá para negociar a inclusão de imóveis planejados, o ar-condicionado, cortinas e eletrodomésticos em geral, né? Uma negociação bem conduzida, ela pode apresentar uma economia muito mais considerável, entendeu? Que pode caber melhor no seu orçamento e pode acabar sendo melhor para você. O nono erro é não pensar no futuro antes de comprar o imóvel. Como assim? O imóvel, ele pode atender as suas necessidades agora, mas no futuro ele pode não fazer sentido, né? E a gente volta àquele quadro que eu comentei lá atrás com vocês, né? Por exemplo, se você vai comprar um imóvel de 3 quartos ali, você tem 2 filhos e tal, seus filhos já estão jovens, entendeu? Pra que você vai comprar um imóvel de 3 quartos se daqui a pouco eles vão casar, eles vão embora, entendeu? Você vai ficar lá sozinho com mais 2 quartos sobrando, né? Por isso, antes de comprar um imóvel, você precisa pensar se você pretende casar, se você pretende ter filhos, né? Se você trabalha em outra cidade, se você vai precisar de um quarto extra, de repente ali se você vai trabalhar dentro do imóvel. E o nosso último erro mais cometido entre todos aqueles que estão comprando o primeiro imóvel, no caso seria comprar sem orientação profissional. Pois é, muitas pessoas acreditam que conseguem fazer tudo sozinhas e conseguem negociar tudo certinho, porém o corretor experiente conhece o mercado, entendeu? Ele pode avaliar os preços, ele pode saber te aconselhar, entendeu? E como eu tinha citado anteriormente, ele pode te ajudar a revisar o contrato antes de você assinar. Então, assim, ter um profissional acompanhando todo o processo reduz riscos e aumenta a segurança na compra.
Então é isso, pessoal. Comprar o primeiro imóvel é uma conquista muito importante e por isso ela deve ser feita com bastante atenção e cuidado. E aí, já deixa nos comentários qual desses erros você quase cometeu ou você já viu alguém cometendo. Deixa aí pra gente que a gente vai dar uma olhada e a gente responde vocês. E se esse conteúdo ajudou você, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder novos conteúdos. Hello!